Naquela passagem que fala da cura daqueles 10 leprosos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, tem uma coisa que me chamou a atenção e eu gostaria de estudar com você. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes dizendo: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que Jesus não estava passando ali por acaso. Ele sabia que estava próximo o dia dele partir para junto do Pai e ele sentiu então de ir a Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 51 fala isso, está escrito assim: e aconteceu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante o firme propósito de ir em direção a Jerusalém. O Espírito Santo sempre nos dá a direção que devemos seguir. Nós é que nem sempre percebemos quando ele nos fala, e por isso nós não damos a devida atenção. Por exemplo, Deus chamou a sua atenção para esse vídeo. Isso não é por acaso. Deus não passa por onde você está simplesmente por passar. Ele sabe das suas necessidades, ele sabe dos seus problemas, e ele não só sabe como pode e quer resolver todos eles, mas ele não fará nada sem que você vá ao encontro dele. Veja o que o versículo 12 diz: ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Os 10 leprosos, quando viram, eles foram ao encontro de Jesus. Qualquer pessoa que necessite de uma bênção tem que fazer o mesmo. Diz a Escritura que os leprosos foram ao encontro de Jesus, mas não se aproximaram. A doença eles tornavam imundos, isso é, impuros. Eles não podiam se aproximar de ninguém, porque senão eles seriam apedrejados. Por esse motivo eles pararam de longe, mas isso não impediu que eles clamassem pelo socorro divino. Eles levantaram a voz e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Certamente eles já haviam ouvido falar de Jesus. Eles sabiam que ele podia resolver o problema deles. Por isso eles não se contentaram apenas em vê-lo passar. Tem muita gente que acredita em Deus, sabe que Deus pode resolver qualquer tipo de problema, mas não vai ao encontro dele. Tem muita gente que até gosta de ouvir a pregação da palavra, mas não pega para ela aquilo que está sendo ensinado. Não abre o coração, não acredita que Jesus está falando diretamente com ela. Não assume que aquilo é para ela. Às vezes a pessoa está cheia de problemas e ela sabe que se ela pedir misericórdia, ela vai alcançar misericórdia. Porque Jesus diz que todo aquele que pede, recebe. Mas a pessoa fica acanhada, ela deixa a timidez tomar conta e ela não pede. Por isso ela não recebe. A pessoa se mantém longe de Jesus como os leprosos. Mas com uma diferença: os leprosos, mesmo estando longe, eles clamaram por socorro. Mas às vezes você não faz. Ao vê-los, Jesus ordenou para eles, dizendo: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então veja que eles pediram a bênção. E Jesus disse para eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aparentemente Jesus não deu muita bola para eles. Essa foi a única vez em que Jesus despediu alguém sem atender um pedido. Em toda a Bíblia, a única vez que Jesus despediu uma pessoa sem atender o pedido foi essa vez. Ele disse: ide e mostrai aos sacerdotes. Parece que Jesus não deu bola para eles, mas veja o que aconteceu. Aqueles homens foram.
quantas vezes nós clamamos, mas clamamos da boca para fora. Nós não nos mostramos, não nos abrimos o coração ao sacerdote, que é Jesus. Então, talvez por isso Jesus disse àqueles leprosos: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quando nós clamamos a Deus, quando formos clamar a Deus por alguma coisa, nós precisamos nos mostrar ao sacerdote, que é Jesus. Temos que abrir o nosso coração. Temos que falar tudo. Mostrar ao sacerdote significa você se abrir a ele, você contar para Jesus tudo o que ele precisa saber, tudo o que você tem para contar. Na verdade, ele já sabe de tudo, mas ele quer que você se mostre, se abra com ele. Diz a Escritura que Jesus é o nosso sumo sacerdote. A palavra sumo significa o mais elevado, o supremo, o maior. E por que nós dizemos que Jesus é o sumo sacerdote? Porque todo aquele que se torna sacerdote é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Isso está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 1. Jesus é o maior porque ele se ofereceu a si próprio, tomando sobre ele os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Deus, o Pai, derramou sobre o Senhor Jesus toda a sua ira por causa do nosso pecado. O castigo que era para nós, por causa de não obedecermos a sua lei, os seus mandamentos, os seus preceitos, foi colocado sobre Jesus. Deus vingou em Jesus a nossa culpa. Jesus mesmo se ofereceu para levar o nosso pecado e a nossa culpa. E o Pai aceitou o seu sacrifício. De modo que agora nós somos feitos justos diante do Pai. E conforme o Senhor Jesus disse, se pedirmos qualquer coisa, Ele nos há de conceder. Visto que o seu Filho deu a sua vida por nós, morreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. Então, feito isso, Ele, Jesus, se tornou o nosso sumo sacerdote. Sempre que nós precisarmos, nós podemos ir ao Pai por intermédio dele. E o Pai nos receberá de braços abertos e nos concederá qualquer coisa que lhe pedirmos em seu nome. Precisa de uma bênção? Apresente-se a Ele. Mostre-se ao sumo sacerdote. Jesus não quer que você fique longe dele. Ele quer que você venha e se apresente. Apresente a Ele os seus problemas. Isso é se mostrar ao sumo sacerdote. Se mostre para Ele. Diga para Ele quais são os seus problemas, o que está atrapalhando a sua vida, o que está tirando a tua paz, a tua felicidade. Apresente as suas queixas, as suas falhas, os seus pecados. Peça misericórdia, peça ajuda, peça socorro, porque não é à toa que Ele está passando por aí. Ele está passando agora. Ele está tocando no seu coração. Ele está te ensinando, está falando com você. Você pode até sentir Ele do seu lado. Mas você tem que abrir o seu coração, tem que falar tudo com Ele. 1 de João 5,14 diz: esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Então preste atenção no que aconteceu com aqueles leprosos. Vamos voltar lá. Diz a Sagrada Escritura que enquanto eles caminhavam, preste atenção, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aparentemente Jesus não deu ideia do que eles estavam falando. Mas diz a Escritura que enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. No momento que eles seguiram o caminho, obedeceram à palavra de Deus, Jesus falou: vai, mostre-se para o sacerdote. E eles foram. E naquele momento, enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Enquanto eles caminhavam, para onde? Para se mostrarem aos sacerdotes.
Observe que não foi enquanto eles falavam que eles foram curados. Muita gente espera ser curada ou ter os seus problemas resolvidos, solucionados durante uma oração. Mas o milagre às vezes acontece não quando estamos orando, mas quando estamos seguindo o caminho. Foi no caminho que aqueles leprosos foram curados. Precisa de cura, precisa de libertação, precisa de prosperidade, de felicidade. Do que você precisa? A solução está aí diante de você. Siga o caminho. É no caminho que está a solução de todos os teus problemas. Não é na oração, não é na oferta, não é nos dízimos, não é no sacrifício. Aliás, Deus não te pede sacrifício algum, senão que você o ame e obedeça a sua palavra. Muitas pessoas, às vezes, quer ser curada, quer prosperar, quer a bênção, mas ela não anda no caminho. Ela não lê a Bíblia. Ela não busca conhecer a vontade de Deus. Não invoca a presença de Deus. Não quer andar de acordo com o plano de Deus, o plano que Deus tem para ela. Ela quer ser abençoada, mas ela não quer nenhum compromisso com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Deus não quer que você viva de forma miserável. Pelo contrário, o Senhor Jesus veio para nos dar vida abundante em todos os sentidos. Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E Ele afirmou que tudo quanto pedirmos em seu nome, Ele fará, mas com um objetivo. Está escrito em João 14,13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo Ele fará para a glória do Pai. Os leprosos foram curados no caminho. A solução para a sua vida está no caminho. Que caminho é esse? Jesus. Ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai se não for pela palavra de Deus. A sua oração não tem sucesso se não for de acordo com a palavra de Deus. Você não recebe nada se você não se basear nas promessas de Deus. Se você não reivindicar aquilo que Ele te prometeu. Eu sou o caminho, disse Jesus. A palavra de Deus é o caminho para você. Se você andar de acordo com a palavra, se você viver de acordo com a palavra, se você ouvir a palavra todos os dias, andar no caminho santo, você verá os seus problemas serem solucionados. Isso não significa que Deus precise de tempo para nos abençoar. E nem temos que ficar insistindo com Ele para receber as bênçãos, pelo contrário. Muitas vezes nós é que não estamos preparados para receber. Os milagres acontecem em nossa vida à medida que nós exercemos a fé na palavra do nosso Senhor, à medida que nós caminhamos com Ele. E acontece que muitas vezes nós pedimos a bênção, mas não temos fé para receber. Talvez você ainda não entendeu que você tem direito à bênção e ainda está agindo como um religioso e fica aí como se estivesse implorando bênção. Se você ainda pensa assim, você está deixando o diabo te enganar. É Ele quem está segurando a sua bênção. O prazer de Deus é cumprir na sua vida tudo o que Ele prometeu. Ele quer te dar tudo o que você pedir. Não tem essa de você orar e pedir alguma coisa e receber outra, ou não receber nada. Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 11, qual é o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Quantas pessoas não ficam frustradas por não conseguirem o que pede? Só que essas pessoas deveriam entender que elas é que estão frustrando ao Senhor por não receber a bênção que Ele deu. Se você tem orado e depois de orar você fica decepcionado ao ver que você não conseguiu o que pediu, saiba que o Senhor é quem está decepcionado com você, porque você não está crendo de verdade. Isaías capítulo 30, versículo 18 diz, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós.
O fato de eu pedir uma bênção e não ter fé para receber faz com que Deus tenha de esperar. Tudo que Ele decretou é meu, já me pertence. Eu só tenho que tomar posse pela fé. Mas se eu não tiver fé, se eu não fizer, Ele terá de esperar para ter misericórdia de mim. A sua falta de fé é que atrasa a tua vida. Mas e aí? Se eu não estou conseguindo, Deus vai deixar por isso mesmo? Não. Eu não vou ficar sem a bênção, de modo algum. Por quê? Porque o prazer do Senhor é nos abençoar. Ele tem prazer de fazer isso porque está no caráter dele. Está escrito que ele recompensa a todos os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. E que ele é galardoador, isso é, recompensador daqueles que o buscam. Mesmo que a sua fé seja pequena, preste atenção nisso. Mesmo que você tenha uma fé pequena, ainda que você seja uma pessoa fraca na fé, se você buscar ao Senhor, Ele não vai deixar você sem a sua recompensa. Está escrito, Ele é galardoador dos que o buscam. É verdade que muitas vezes Ele tem que esperar. Ele tem que esperar pela nossa atitude de fé. Mas isso não quer dizer que Ele vai deixar de abençoar você. Veja o que diz a segunda parte do versículo 18 de Isaías 30. Por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados, quer dizer, felizes, todos os que por Ele esperam. Então, mesmo que a bênção esteja demorando chegar, não saia do caminho. Os leprosos foram abençoados no caminho. Nós somos abençoados quando caminhamos na palavra de Deus. Não saia do caminho. Continue no caminho, continue lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, orando, porque durante a caminhada com Deus, o nosso conhecimento aumenta, o nosso conhecimento nele aumenta. A nossa fé se fortalece e nós vamos aprendendo não somente a agradar ao Senhor, como também a nos agradarmos dele. E é aí que está o segredo. Salmo 37, versículo 4 diz, agrada-te do Senhor, ou deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se de Deus é a melhor forma de dar-lhe louvor. A melhor maneira de dar louvor a Deus é você estar satisfeito com Ele, é você se agradar dele, se agradar da palavra dele, ter prazer em caminhar na palavra dele. Quando o nosso coração tem prazer e alegria em ouvir a palavra de Deus e nós temos o desejo de servir, isso nos habilita a receber dele todas as coisas. Não foi à toa que Jesus disse, está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vou orar com você agora. Mas antes eu gostaria de te falar duas coisas. Primeiro, que nós temos centenas de vídeos no nosso canal do YouTube e que você deveria assistir. É um curso bíblico que você não encontra em nenhuma universidade do mundo. São ensinamentos preciosos que vão fazer de você uma pessoa grande na fé e com certeza vão te ajudar muito. Você deveria acessar o nosso canal e assistir todos os vídeos. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é que, infelizmente, as mídias sociais não têm muito interesse em divulgar a palavra de Deus. Vídeos inúteis e coisas que não prestam são indicados a grosso modo. Mas quando o assunto é a palavra de Deus, eles não se mostram interessados. Mas no fundo nós sabemos que isso não vem apenas do homem, não. Isso vem das profundezas do inferno. Trata-se de uma luta espiritual do reino das trevas contra o reino da luz. E o diabo usa os que estão na mão dele para tentar esconder a todo custo a mensagem de Deus para você. Nós que somos de Deus, nós não podemos ficar de braços cruzados. Então eu quero pedir a você que é uma pessoa de Deus, que divulgue o nosso canal entre os seus amigos e seguidores do Facebook. Está na tela aí o link do nosso canal. Você
deve copiar, compartilhar isso no seu Facebook, compartilhar o link do nosso canal, os vídeos. Vamos fazer algo de bom para os nossos semelhantes. Do mesmo modo como a pregação da palavra tem ajudado você, tem trazido fé ao seu coração, tem muitas pessoas precisando de ajuda. E Deus conta conosco para pregar o Evangelho para cada criatura. Por que você não faz uma coisa? Envia um convite para os seus amigos do Facebook para conhecer o nosso canal. Eu tenho a certeza que eles vão te agradecer. E mais, eles vão passar a ver você com outros olhos. Pode ter certeza, porque Deus estará te abençoando. Deixa eu orar com você agora. Feche os olhos, Pai. Eu ensinei o que tu me ensinaste. Abra o entendimento dessa pessoa para que ela compreenda que Jesus é o caminho para uma vida feliz. Na tua palavra está a solução para os mais diversos tipos de problemas. E seguindo por esse caminho dia a dia, essa pessoa vai ser purificada e aperfeiçoada para toda boa obra. Quanto à maldade e o conselho desses homens ímpios, poderoso é o Senhor para dissipar tudo isso e fazer com que eles sejam envergonhados e confundidos, todos aqueles que intentam contra a humanidade que tu criaste. Porque diz a Escritura que o Senhor criou a terra para ser habitada. Então, Pai, essas pessoas que estão alimentando no seu coração um desejo demoníaco de se apossarem de tudo e de dominarem sobre o teu povo, sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Sejam os seus caminhos tenebrosos e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa eles tramam contra a vida de pessoas inocentes. Eu agora vou abençoar essa pessoa que está me assistindo. Em nome de Jesus, eu amarro todo espírito do inferno que pousou sobre essa vida e mando saia para nunca mais voltar. Vai embora a dor, a infecção, a fraqueza dos músculos, dos nervos, a perturbação, a preocupação, a ansiedade, a dor no quadril, a dor na perna, no braço, onde quer que seja, qualquer anormalidade que estiver tirando a paz dessa pessoa. Eu falo agora a você, espírito de demônio que faz essa pessoa ouvir vozes. Cala-te e sai dela em nome de Jesus Cristo. E não volte mais. Meu Deus, desça agora o teu fogo consumidor, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Esse mal que está por toda parte. Em nome de Jesus, eu determino, seja destruído esse processo degenerativo que se iniciou no corpo dessa pessoa, seja interrompido esse processo de destruição, de envelhecimento precoce, seja desfeito todo o mal, em nome de Jesus Cristo. E que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, guardando, protegendo e abençoando, e te fazendo prosperar em todos os teus caminhos. E você que crê, diga amém.